PPI, né? Preço de paridade de importação, que foi uma grande luta aí para derrubar e caiu, mas aí você falou para a gente, Bruno, que mas continua sujeito aí ao internacional. E daí eu queria saber se você poderia explicar um pouquinho mais para a gente, porque o PPI foi uma coisa que foi repetida muito e acho que, pelo menos aqui no nosso público, o pessoal já entende mais ou menos o que significa. Como está a situação agora e o que a gente precisaria fazer para melhorar? Não, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que isso é muito importante a gente ter a oportunidade de esclarecer isso. O PPI ele foi uma política formatada ali no governo Temer, né? E depois o governo Bolsonaro aproveitou para poder fazer uma amarração do preço internacional dos combustíveis aos interesses dos importadores. Diretamente isso. Garantir com que todos os importadores tivessem sua margem de lucro garantida, e a Petrobras se adequasse a essa margem de lucro, inclusive, resultou aí em 2, 3 anos de lucros estratosféricos, 160 bilhões no ano, 100 bilhões em outro, né? Enchendo o bolso desses especuladores. Agora, qual que é o problema? Que acabou o PPI, do ponto de vista de uma política, mas os preços dos combustíveis ainda parece que estão altos, né? A sensação que a gente tem é essa. Gás de cozinha R$100, gasolina, óleo diesel na faixa dos R$6, e isso não é naturalmente o preço real que a Petrobras poderia vender os seus derivados. Primeiro porque, graças a essa competência aí que foi levantada, né, lembrado por Raquel, por Ada Edson, o corpo técnico da Petrobras, a empresa que foi construída com dinheiro público, chegou numa situação de produzir petróleo no pré-sal a um custo baixíssimo, da ordem de $3,50 por barril. Hoje, o barril internacionalmente, como bem lembrou a da Edson, supera $90, chegando a quase 100. E existe no cenário internacional o que a gente chama de um cartel, né? Que são ali capitaneados pela Total, pela Shell, pela ExxonMobil, pelas grandes empresas internacionais que ditam o preço dos combustíveis em nível internacional. Nós aqui no Brasil, nós temos uma situação que é um gargalo. Nós temos uma alta produção de petróleo, e aí, infelizmente, o Brasil hoje é exportador de petróleo cru, nós exportamos aí na casa de 1 milhão de barris. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente exportava 150, e aí, dali para cá, com a descoberta do pré-sal, inclusive, nós ficamos apenas aumentando essa exportação e nos tornamos importadores, dependentes desse petróleo, desse derivado de petróleo internacional. Então, acho que nós defendemos claramente uma ruptura com essa lógica, né? Mesmo que a gente tivesse uma incapacidade, e olha que as refinarias agora aumentou o fator de utilização, né, Edson? Já supera aí 97%, 98%. Bateu 97%. 97%, para ser preciso. Para ser preciso, 97%. Uma coisa extraordinária. E a Petrobras não fazia aí, já fazia uns 5 anos, né? Então, com essa capacidade que nós temos hoje, nós poderíamos, sim, desenvolver o refino brasileiro, poderíamos, sim, a Petrobras, através de um sistema de distribuição, impedir que os importadores dominassem esse mercado. A Petrobras tem capacidade de importar, fazer uma diluição do preço. Ora, 85%, 90% da produção de derivados, a Petrobras dá conta. Pega 10% lá externo, faz uma média e joga muito para baixo isso, né? Então, isso aí, essa conta a gente já fez, eu acho que na greve de 2020, né, Décio? A gente fez uma conta junto com o Observatório Social do Petróleo e a gente chegou num número de R$30 um botijão de gás. Eu lembro daquela greve, a gente fez adesivo com esse preço, dizia que gasolina podia vender a R$3. Então, eu acho que a Petrobras, ela assumindo um papel maior, né, que infelizmente esses cartéis associados com esses governos que passaram aí, Temer, Bolsonaro, né, deram chega para lá na Petrobras, com a venda da Liquigás, com a venda da BR Distribuidora, e eu acho que esse chega para lá que foi dado no momento, esse governo tem a obrigação de mudar isso,
e fazer com que os preços baixem, e vai se libertando desses preços internacionais que são os responsáveis, por um lado, porque determinam o cartel daqui, né, as empresas distribuidoras, a Ultragás, essas outras aí, a Vibra, e por outro lado também para render para os acionistas da própria Petrobras um lucro exorbitante. Essa é a nossa visão sobre esse problema aí. Sofia, dentro dessa questão do PPI, trocando em miúdo aí para quem está nos assistindo, a nossa crítica é que ainda há dentro da composição de preços preços que necessariamente não fatores que necessariamente não precisavam compor esse preço. Na realidade, o que o Jean Paul colocou em abrasileirar, que esse é o termo que o Lula usou e Jean Paul, eles chegaram no meio termo, vamos dizer dessa forma. Não abrasileirar de fato. O que é abrasileirar de fato, ao nosso entendimento aqui da federação? É você pegar os custos de extração, pegar os custos de produção, pegar os impostos, royalty, o lucro necessário para você investir para a empresa crescer, certo? E compor esse preço para a população. Esse é o que nós entendemos. Tanto que até hoje da Petrobras não tem aí uma clareza como é que é a composição do preço. Porém, é aquilo, né? A Petrobras também está retomando o mercado. Ao ela começar a produzir mais derivado, nosso fator de utilização chegou em 2017 a 70%, veja. É como se você tivesse uma fábrica de... Vou aqui fazer um exemplo, de repente, esdrúxulo, mas uma fábrica de sabonete. Você pode produzir 100% de sabonete e esses 100% vão conseguir municiar o mercado com 90% da necessidade. Você simplesmente reduz, você não produz mais 100%, você produz só 70%, para que outras pessoas de fora vender sabonete. É isso que o Bruno colocou. Então, o que nós entendemos, como federação, que a Petrobras, esse preço, sim, o preço do combustível tem que ser para a Petrobras lucrar e reinvestir. A Petrobras tem que investir em cultura, tem que investir em esporte, tem que investir em novos projetos. Veja só, a transição energética, o que eu sempre falo, né, aproveitando o gancho do PPI para a transição energética, eu sempre falo, tem países, a maioria dos países não tem uma empresa que dê lucro para pegar esse lucro e investir na transição energética. Vai ter que pegar dinheiro público. Entendeu a diferença? O que nós precisamos da Petrobras? Que o preço para ter lucro, e esse lucro seja investido na transição energética justa, soberana, social, né? Vamos aqui pôr mais adjetivos. Então, é isso que a gente entende ter essa composição do preço. Hoje o preço ainda está mais ou menos o seguinte, olha, estamos lucrando o máximo possível para não ter um impacto grande para a sociedade. Essa é a lógica, mais ou menos, da Petrobras hoje. Sofia, posso fazer só uma parte? Claro. Olha só, quando a gente fala aqui que tem que restatizar a Petrobras, vamos parar de usar o termo, não vou mais usar o termo restatizar. Nós temos que retomar a Petrobras enquanto uma empresa integrada de petróleo. Ela tem a ver com garantir o preço baixo. Vamos pegar qual era o preço dos combustíveis antes do golpe em 2016. Por que se tinha combustível mais barato? Porque se tinha Liquigás e se tinha a BR Distribuidora. Se a Petrobras mantiver essa fragmentação, ela não tem condições de ter um preço baixo de combustíveis e de gás de cozinha. A Petrobras, o projeto que se instalou no Brasil, né, e de destruição da Petrobras, era um projeto que não existe igual no mundo para a gente comparar. Porque a Petrobras, a direção da Petrobras, ela quis criar uma petroleira, a única petroleira no mundo, que não quer refinar petróleo, que não quer distribuir petróleo. Se você for pegar a Shell, você vai ver, a Shell, ela extrai petróleo, ela refina o petróleo e ela tem os postos de petróleo aqui para vender. A mesma coisa Total. A mesma coisa a ExxonMobil.
Todas as grandes petroleiras, vamos pegar do ponto de vista das estatais, a Statoil, que hoje não chama mais Statoil, eu esqueci o nome agora, Bruno. Equinor. Norueguesa, uma estatal norueguesa. A Equinor é um exemplo. A Noruega não tem, ou seja, se a gente for comparar o tamanho das nossas reservas com a da Noruega, bom, é nada, mas a Noruega tem uma empresa estatal que hoje tem uma tecnologia de ponta, tem uma atuação grande dentro do mercado. Por quê? Porque tem esse projeto. Toda grande petroleira no mundo faz isso. O Bruno pegou uma situação que é muito objetiva. O número de refinarias que a gente tem hoje no país não é suficiente para refinar o petróleo que a gente produz. E então a gente volta para aquela lógica do pau-brasil, né? Da época da colonização. A gente vende matéria-prima e importa manufaturado. É isso que continua acontecendo. Então, nós temos um projeto hoje para garantir um preço baixo de combustível, para romper com esse teto, né, com os preços internacionais, passa pela Petrobras não ter apenas a autonomia, no sentido, não é autonomia a palavra, eu perdi a palavra, não ter autossuficiência apenas de extração, mas nós temos que ter minimamente, e aí, uma autossuficiência de refino e de distribuição. Se a gente tem isso, é possível baixar os preços. Por isso que é necessário, quando o ministro das Minas e Energia fala de recomprar as refinarias, não resolve também só recomprar. Nós temos que construir mais refinarias, né? Nós temos que retomar a rede de distribuição. Nós temos que retomar essa empresa integrada de energia para poder, de fato, que ela cumpra a sua função social, que é produzir para a população, dar preços baixos, ter gás de cozinha para que as pessoas não precisem voltar a cozinhar com lenha, que é o nível que a gente chegou nesse país. Quando a gente vê o fundo do poço, as pessoas terem que voltar a cozinhar com lenha, com álcool, né? Então, quando a gente fala de retomar essa empresa do passado, para que ela possa avançar, né, nessa transição energética, e possa avançar para a gente, para construir um futuro melhor, é necessário se retomar a Petrobras.